Olá, meus queridos amigos e amigas, eu sou a Nath Ui, e hoje a gente vai estar falando sobre o 8º episódio do Incrível Circo Digital. E sim, eu peço 1 milhão de desculpas porque esse vídeo acabou demorando muito de verdade para sair. Aliás, eu tive muitos problemas técnicos durante a produção desse vídeo. Cara, era muito problema técnico de verdade. Então, vamos logo começar esse vídeo. Aliás, eu demorei muito para conseguir fazer ele de verdade, porque eu estava realmente pensando em fazer um react, só que depois de um bom tempo eu vi o problema que tivemos durante a produção do react e eu tive que desistir do react e fazer um outro vídeo. E, cara, demorou bastante para eu conseguir perceber esse erro. Então, por isso que o vídeo demorou tanto para sair. Então, nesse vídeo eu vou dar a minha opinião desse novo episódio, do que eu achei, e vou falar dos momentos que mais me chamaram a atenção, que no caso é o episódio todo. Eu primeiro vou falar sobre o episódio todo e depois eu vou falar sobre os detalhes que mais me chamaram a atenção. Então eu vou logo começar falando sobre o enredo desse episódio, que praticamente o enredo desse episódio foi o Kane enlouquecendo e ele começa a meio que torturar os personagens. E, cara, na minha opinião, isso é meio que muito triste. Assim, o episódio começa como um flashback do Kingo e sua esposa. E bem ali, naquele mesmo flashback, a gente vê o Scrapped? Eu não sei falar esse nome. Que, em tese, foi o primeiro abstraído do circo digital. Inclusive, o Kingo menciona ele no episódio 7, assim, bem no finalzinho. Então, a partir daquele momento que eu comecei a pensar, cara, esse episódio vai ser fogo. Mas bem antes de chegar nesse flashback, apareceu uma outra parte que é meio que de uma bolinha vermelha absorvendo coisas. E eu acho que essa foi meio que a criação do Kane. E a gente percebe isso quando o Kingo menciona, bem assim, no meio do episódio, que eles criaram o Kane não com o objetivo de criar o circo digital junto, mas quem criou o circo digital foi o próprio Kane. Então, a minha principal teoria daquele momento é que o Kane estava sendo meio que formado. Ele estava sendo meio que criado para poder criar outras coisas como o circo digital. Após esses dois momentos, o Kingo e sua esposa estavam lá conversando e o Kingo, ele fala que nunca, em hipótese alguma, vai, e depois a cena corta. Eu não sei se ele quis dizer que em hipótese nenhuma ele vai deixar ela ou ela vai deixar ele. Eu acho que a Glitch quis deixar isso daí para a interpretação do povo. Aí, na hora que ele diz isso, corta para uma cena com ele olhando assustado para a abstração de sua esposa. E isso me deixou muito triste. Aliás, o Kingo é literalmente meu personagem favorito, de verdade. Após isso, corta para uma cena dele andando triste pelo circo. E no absoluto nada, a Agatha aparece ali mesmo no palco. E a gente percebe que a Agatha, ela mudou muito, assim, pro começo do circo digital e para depois do circo digital, tipo, do episódio 1 ao episódio 8. Porque, assim, bem no começo, a gente percebe que a Agatha, ela não conseguia mostrar seus próprios sentimentos. Ela não conseguia mostrar que ela tava triste. Ela sempre queria mostrar aquela face de pessoa feliz, positiva e que quer ajudar os outros, sendo que ela mesma não estava se ajudando. E, obviamente, como dito antes, isso é muito triste. Após essa cena, corta pra Pomni chamando a Agatha e perguntando se ela tá bem. E ela responde, boa pergunta. E isso mostra que a personagem realmente tá se mostrando um pouquinho mais pros outros personagens, tá meio que mostrando seus sentimentos pros outros personagens. Porque antes ela provavelmente falaria, eu tô bem. Mas como é o episódio 8, ela vai falar assim, ela vai falar que ela não tá bem ou que ela realmente tá sentindo, ao invés de esconder seus sentimentos. Depois disso, aparece o Jax e ele vai e solta um "eu avisei".
e a Zubul acaba ficando com muita raiva. E ela fica com raiva exatamente porque ela quer muito sair do circo. E, de acordo com ela, parece que o Jax não quer sair de lá, pois ela começa a falar dos sonhos delas e que ela queria muito poder deixar a marca dela no mundo. E nessa parte tem um momento realmente muito bonito da Zubul e da Gangle e mostra que a amizade delas é muito forte. A Gangle, ela diz que a Zubul deixou uma marca nela e, cara, é um momento realmente muito bonito. Então a Pomni diz que eles não precisam enlouquecer à procura de uma saída, e sim ajudar uns aos outros. E, obviamente, isso vai incluir o Jax. Eu sempre achei o Jax realmente muito legal. O problema é que ele nunca quer ajudar os outros. Pra falar a verdade, essa máscara de durão que ele tem nunca ajuda ele. Ele quer mostrar a face dele de durão, só que acaba que isso não ajuda eles a nada. Só meio que atrapalha. Após esse momento, pula pra cena do Kane brincando com um cubo mágico e se perguntando por que eles não gostam das aventuras que ele cria. E é daí que vem a minha principal teoria, que é da bolha ser a vilã do circo digital inteiro. Assim, eu já tava prevendo isso desde o episódio 5, e na minha teoria ela é um vírus. Porque durante o episódio inteiro ela meio que fica perturbando o Kane. No começo do episódio, o Kane está lá se perguntando por que eles não gostam das aventuras dele. E a bolha começa a falar que as aventuras dele são defeituosas e que obviamente ninguém vai gostar das aventuras dele. Então, aos poucos ele começa a enlouquecer e ele ganha o seguinte pensamento: ele é o deus do lugar e ele tem a divindade eterna. Então, aí que começa o episódio de verdade. Ele chega lá pros personagens e ele fala que eles vão ter uma aventura muito legal, muito épica. E todos os personagens começam a fazer várias perguntas, dizendo que não querem a aventura. E, cara, é um momento muito louco esse. Então, ele meio que começa a dar um discurso imenso falando que as aventuras deles são boas e que os jogadores não respeitam as aventuras dele e não respeitam muito menos ele. Então, ele fala que eles são obrigados a ir pra uma aventura e a Pomni se pergunta: e se a gente não ir pra essa aventura? E o Kane, ele vai e solta vocês não têm escolha. E começa a cantar uma música que, cara, essa música é Absolute Cinema, de verdade. Achei que já estava a par da hierarquia deste lugar. Desculpa, gente, eu gosto muito dessa música. Então, depois dele cantar essa música, ele começa a meio que torturar os personagens. E depois dele fazer a tortura deles e obrigar a eles a ir para a aventura dele, todos os jogadores vão para um lugar mais reservado para poder descansar um pouco. E para falar a verdade, quando essa música começou a tocar, quando o Kane começou a cantar essa música, eu achei muito parecido com uma outra música de circo digital chamada Happy Place, que é uma música muito boa, recomendo muito vocês escutarem e é uma música boa, eu só tenho isso a dizer, uma música muito legal. Após esse momento, a Pomni, ela tá meio que comendo um pãozinho dela e do nada ela é meio que teletransportada pra uma sala que no episódio 8 não aparece, mas em um anúncio da Glitch, aparece ela sendo meio que teletransportada para um lugar onde ela não queria estar. E o Kane meio que falando: vamos fazer um teste? Vamos esfaquear a Pomni? E depois a Pomni aparece lá cheia de faca pelo corpo inteiro. E depois ela é teletransportada para um lugar que no anúncio não aparece. Mas no circo digital aparece, no episódio 8 aparece que ela é teletransportada para o mesmo lugar onde eles estavam e continua comendo o pãozinho dela, né? Obviamente, comida em primeiro lugar. Após isso, ela tem a ótima ideia de pegar um balde e colocar na cabeça do Kingo, pra ele meio que poder lembrar das coisas, porque ela meio que lembrou do episódio 3, que ele meio que fica lúcido no escuro, ou seja, ele consegue lembrar das coisas quando ele tá no escuro. E uma coisa que ele citou que provavelmente vai ter uma importância imensa no episódio 9, com certeza vai ser a empresa CIA,
que ele falou lá que a empresa CIA foi a empresa que criou o Caim. Era uma empresa que criava inteligências artificiais. E ela criou o Kane. E ele também falou do Scrapped, que era o cara com uma criatividade imensa e extremamente genial. Que no caso era aquele cachorro lá que apareceu bem no começo do episódio. Também conhecido como o primeiro abstraído. Tem uma hora que o Kingo cita que não sabia de onde vinha tanta criatividade. E não sabia se era pela inteligência dele ou pelo tumor cerebral. Não, desculpa, é cerebral. Cerebral. Cara, eu não sei falar isso. Mas continuando, após ele falar isso, o Jax, ele meio que fica muito... Como é que eu posso explicar? Ele fica meio ansioso pro que poderia acontecer e vai tentar distrair o Kane. Então, enquanto o Kingo conta a história, o Jax tá meio que tendo uma crise existencial ou alguma coisa assim. Então, eles perguntam se tem alguma forma de desligar o Kane ou de fazer ele parar de ter esses surtos que ele tem no absoluto nada. Então ele cita que ele meio que vai precisar de um computador e que não sabia onde é que tinha um computador bom. Mas a Pomni, no episódio 1, ela vai pra vários quartos, tipo, eu não sei explicar, mas ela vê uma porta de saída, ela começa a atravessar várias portas de saída e vai vendo meio que vários escritórios diferentes. Daí ela encontra um headset e também encontra um computador. Tem uma parte que ele fala que tem sim uma forma deles conseguirem meio que controlar um pouco esse mundo, tipo o Kane, mas eles precisam de muito mais controle da mente. Tipo a hora que o Kingo meio que cria uma borboleta para ajudar a Agatha no episódio 6. Então, a Pomni pede para eles irem distrair o Kane e depois ela vai procurar o computador. E tem uma parte que me chamou muita atenção, que foi a parte que ela toca no rosto, que foi uma breve referência ao episódio 1, que ela olha no espelho e toca no rosto, só que usando a luva azul. Isso reflete ao fato de que no episódio 7 eles tinham que apertar o botão azul para poder sair e o botão vermelho meio que fazia eles ficar lá dentro do circo. Então, no episódio 8, ela meio que toca o rosto com a luva vermelha, e isso reflete que ela aceitou ficar no circo. Enquanto ela vai atrás do computador, o Jax tá meio que servindo de cotonete pro Kane. Meu Deus! E ele tira um carro do dente. Meu Deus, que loucura. Então eles chegam lá e a bolha, ela vai e fala uma das coisas que eu mais achei engraçado no episódio. Foi assim: nossa, Caim, você é tão engraçado. Só que ela fala com uma cara tão coisada. Eu achei muito engraçado. Depois o Kane vai e fala: você poderia falar isso com um pouco mais de tesão? Ela... Meu Deus. Então, a Gangle, a Zubul e a Agatha chegam lá pra distrair o Kane e esperar até que a Pomni consiga o computador. Então, a Pomni consegue o computador, vai lá com o Kingo e o Kingo começa a hackear o sistema. Enquanto isso, os outros personagens estão sendo torturados e o Kane meio que não tem mais ideias de tortura. E ele se pergunta por que não é mais tão divertido como antigamente. Aí ele percebe que os personagens estão meio que tentando sair de lá e ele vai e fala: cadê o Kingo? Eu achei muito engraçado porque na comunidade inteira de Circo Digital ficou comparando o episódio 1 e o episódio 8. O Kane no episódio 1, ele é tipo de noite, de dia, é só alegria, a escolha é sua. E no episódio 8, ele tá meio que... cadê o Kingo? Cadê aquele humano desprezível? E eu achei, tipo, isso muito engraçado. Então, ele percebe que os personagens estão tentando sair e se pergunta onde é que tá o Kingo.
E a Pomni tem a ótima ideia de começar a falar mal do Kane assim na frente dele. E ele enlouquece ali mesmo. Quem diria que ele ia conseguir enlouquecer antes de mim? Então, eles começam a falar mal do Kane. E o Kane meio que teletransporta eles para os maiores traumas deles. E essa foi uma parte que realmente me chamou muita atenção. Porque cada um tem um trauma. E esses traumas, eles são meio que retratados de uma forma muito boa no Circo Digital. A Agatha tem medo de sua própria mãe, ou seja, o Kane, ele coloca ela assim numa mesa de jantar com a mãe e a mãe começa a jogar várias facas nela e isso é muito pesado. A Pomni meio que foi devorada pelo seu melhor amigo, pelo seu primeiro amigo lá do Circo Digital. E pra mim isso foi triste ver um amigo tão querido seu meio que fazendo uma coisa tão ruim pra você. Jax, não muito diferente da Pomni, é ridicularizado pelos seus próprios melhores amigos e também tem a sua pele arrancada pela pessoa que ele mais confiou, que no caso é a Ribbit. A Gangle tem medo de suas próprias emoções e o Kane meio que deixa isso na cara. E é triste saber que com certeza a Gangle no passado dela tem alguma coisa relacionada a algum tipo de acidente. Porque no episódio 4, que ela é a protagonista, ela é atropelada por um caminhão. E no episódio 8, ela meio que também é atropelada por um caminhão. Já a Zubal passa pela dor de nunca conseguir se aceitar. Não importa o que aconteça, ela nunca vai conseguir se aceitar. Não importa quantas peças existam no mundo, ela nunca vai conseguir se aceitar do jeito que ela é. E o Kane tá lá muito triste, tá meio que enlouquecendo. E o Kingo tá tentando hackear o sistema pra conseguir fazer ele parar. Até que no momento, o Kane, ele só meio que para, no absoluto nada. E do nada aparece assim o Kingo falando: eu acho que eu matei o Kane. E do nada o mundo começa a se despedaçar. E cara, isso é um momento muito louco, de verdade. Até que nós ouvimos o primeiro palavrão da obra inteira. A Zubal solta um palavrão extremamente forte e acaba o episódio com aquela música feliz. E o episódio 8 meio que acabou que nem o episódio 7. Uhul! Paz e amor. Que legal. Eu juro que quando eu terminei o episódio, eu dei um grito tão imenso, tipo, eu gritei muito de verdade. Mas agora eu vou começar a falar das partes que mais me chamaram a atenção. Começando pela parte que a Agatha demonstra estar mal para os seus amigos, e isso nos episódios mais antigos era meio que muito raro. Outro momento que me chamou muita atenção foi o momento que eu teorizo que o Kane esteja sendo formado naquelas primeiras cenas do episódio, que é a principal teoria desse episódio. A próxima cena que mais me chamou a atenção foi a cena que a Pomni toca no rosto com a luva vermelha, e isso demonstra que ela aceitou ficar presa lá dentro do circo. E as últimas cenas que mais me chamaram a atenção foi as últimas cenas de tortura, que é quando todos os personagens revivem seus maiores traumas. Então, gente, a minha opinião desse episódio é realmente, esse episódio foi absoluto cinema. Um episódio com uma qualidade imensa de animação, e o roteiro é muito bonito, de verdade, o roteiro é maravilhoso, de verdade. A Glitch Productions sempre arrasa em todos os seus projetos, não importa. A Glitch Productions arrasou em Mordedrone, Circo Digital, Sunset Paradise, que é uma das minhas séries favoritas, assim, da era antiga da Glitch, e eu recomendo vocês assistirem porque é uma série muito boa. Mas então, gente, eu já vou ter que ficando por aqui porque esse vídeo tá bem longo, pra falar a verdade. Foi até agora um dos vídeos mais longos que eu já fiz no meu canal. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tô indo e tchau, tchau!